Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel Fagundes, sou professor de redação aqui no Redação Pontual. Irei continuar aqui gravando o nosso curso gratuito para PC Pará, para PC Rio Grande do Norte e para PC Ceará. Então, como eu disse para vocês, o curso é realmente mão na massa, é pegar o tema e discutir, realmente mostrar ali o raciocínio que deve ser criado para responder e depois mostrar para vocês um padrão de resposta a ser seguido. E logicamente, de acordo com o tema, eu vou explorar o máximo possível desse tema, tá? Aqui pode ter 4 perguntas, mas dificilmente em uma prova, por exemplo, PC Ceará, que é de 10 a 15 linhas, você terá 4 perguntas para desenvolver, que claramente ali, quando você desenvolver em cada tópico, em cada parágrafo de uma pergunta, passará dessas 15 linhas, então a banca não fará isso. Mas aqui eu vou criar mais perguntas em torno de um tópico, justamente para explorar o máximo possível. Porque pode ser que a banca, ela aqui nessa questão, por exemplo, nesse tema, ela não pegue o tema 1, ela pegue, por exemplo, o tema 3 e 4. Poderia ser. Mas aqui eu exploro nessas 4 questões aqui, justamente para vocês terem uma noção maior do tema, explorar o máximo possível para criar o melhor raciocínio na hora de responder as questões. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter aqui um caso, né, concreto a respeito disso. E já vou ler com vocês. Eu só vou mexer aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui diz o seguinte. Durante a prisão em flagrante de Júnior, pelo cometimento de crime de homicídio, policiais analisaram os registros telefônicos das últimas ligações no aparelho celular dele e identificaram o nome de outro envolvido, Pablo, que foi acusado de ser o possível mandante. Após a prisão de ambos, a defesa de Pablo impetrou habeas corpus sob o argumento de que os policiais haviam violado o direito fundamental de sigilo das comunicações de dados, estabelecido no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Diz o seguinte: é inviolável o sigilo das correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, no caso, comunicação telefônica, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então aqui a gente já tem uma noção do que ele pode perguntar, porque o artigo ele vai se restringir a essa decisão judicial, esse último caso. Só que a doutrina, a gente tem aqui Renato Brasileiro debate, né, a respeito disso, que não devemos nos ater a um direito absoluto, certo? Que só o último caso que tem decisão judicial. E existem parcelas, assim, em caso específico da correspondência, da comunicação telegráfica, de dados, que exige, sim, uma autoridade judicial competente fundamentando essa decisão. Então, mas isso aqui é coisa da doutrina, em outro ponto específico. Mas, indo específico da questão, a questão diz o seguinte, vamos lá. Olha, houve violação do direito fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas? Então, vamos lá. Qual que é o caso concreto? Fala que os policiais, durante esse flagrante, analisaram as teleficações, os registros telefônicos das últimas ligações do celular dele. Então vamos lá. Ele, durante a prisão em flagrante, né? A gente teve que houve o flagrante e a partir daí os policiais analisaram ali os registros telefônicos do celular de Júnior. E aí pergunta se houve violação ou não. E aqui é o seguinte, a gente tem que ter um adendo. São quatro características aqui que a gente tem que falar a respeito. Primeiro, eu vou direto ao ponto, né? O STF já tem uma posição a respeito disso, que os registros telefônicos é possível sim ter essa interceptação pelos policiais em um flagrante. Não precisa de uma autoridade judicial competente fundamentando a decisão para que isso seja possível. Basta tenhamos um flagrante para que os policiais possam analisar, por exemplo, a agenda do indivíduo, tá? A agenda telefônica do indivíduo e as últimas ligações, que são os registros telefônicos. Porque ali não está caracterizado a interceptação telefônica, tá? Mas sim a interceptação de registros telefônicos, que é diferente e é sim possível pelos policiais. Só que essa é a primeira observação que eu digo para vocês, que já responde o tópico 1, certo? Só que tem a segunda observação. A segunda observação é o seguinte: com o mandado judicial, claramente a gente pode ter sim essa interceptação telefônica. A gente pode analisar também o WhatsApp da pessoa, as mensagens, o Facebook e outros aplicativos que têm ali um contato íntimo. Porque, por exemplo, hoje no WhatsApp, o celular não é mais um meio de comunicação usual igual era em 2004, 2005. Então isso mudou. O celular ali tem todos os nossos segredos, nossas intimidades. Então hoje, se os policiais puderem fazer, por exemplo, um flagrante, e nesse flagrante eles analisarem todo o conteúdo do WhatsApp, os policiais vão saber praticamente toda a sua vida. Então aí já é uma questão diferente do que, por exemplo, analisar só quem você ligou por último, só a sua agenda telefônica, aí é diferente. Então, para o STF, de acordo com a Constituição, que é a Constituição que fala, né, que é salvo, no último caso, por ordem judicial,
salvo, no último caso, para judicial. Então, aqui de acordo com a Constituição, o STF fala que sim, se for analisar o WhatsApp e outros dados assim decorrentes de aplicativos que tem ali um contato íntimo maior da vida pessoal do indivíduo, é necessário autorização judicial, o que aqui não é preciso, por exemplo, no registro telefônico. Então aqui a gente já pegou 2 pontos, né? 2 pontos. Qual é o terceiro ponto? E se não houver uma autorização judicial para analisar o celular? E se, por exemplo, o juiz ele faz ali uma decisão em que solicita a busca e apreensão, é necessário ali uma nova autorização judicial para que nessa busca e apreensão os policiais possam analisar o WhatsApp do indivíduo, por exemplo. E o STF, o STJ, no caso, diz que não é necessário. Que basta que exista esse mandado judicial para analisar esse mandado judicial na busca e apreensão para que os policiais analisem o WhatsApp do indivíduo, o Facebook do indivíduo, os dados ali, os dados das mensagens telefônicas ali. Então, para que tenhamos um contato com essa maior intimidade do indivíduo, essa vida pessoal do indivíduo, basta um mandado de busca e apreensão, certo? Não precisa de um novo mandado de autoridade judicial. Esse é o terceiro ponto. E qual é o quarto ponto? O quarto ponto é o seguinte, é por causa que houve um caso concreto, né, em que uma pessoa, a vítima, era dona do telefone, ela morreu. Aí, isso foi para o STF analisar se era possível que os policiais analisassem o telefone da vítima que estava morta, para analisar o WhatsApp, para analisar a vida pessoal, se houve alguma ameaça no telefone da pessoa, para que possa analisar isso no caso concreto ali mesmo. Aí isso foi para o STJ, né? O STJ analisou isso e falou que é o seguinte: como a pessoa está morta, né? Ela não tem direito à intimidade mais, né? Nesse caso de intimidade não está mais protegido. Então, como se diz, o companheiro dessa vítima entrega o telefone à polícia da vítima que foi morta, é possível sim os policiais analisarem sem autorização judicial. Então aqui foi o que o STJ julgou. Então aqui 4 pontos. Primeiro ponto, se tiver só registro telefônico, no flagrante é possível sim os policiais analisarem, tá? Segundo ponto, com uma decisão judicial é possível analisar inclusive a vida íntima pessoal a partir do WhatsApp e mensagens telefônicas. Terceiro ponto, se tiver apenas uma mandado de busca e apreensão, também é possível que os policiais analisem ali o WhatsApp e tudo mais da vida pessoal do indivíduo a partir das mensagens telefônicas. E quarto ponto, se o indivíduo morreu, a vítima morreu, não detém mais um direito à intimidade, e nesse caso os policiais podem analisar o que está descrito ali, certo? Então, eram esses quatro pontos que eu queria falar com você, para que, caso não caia nesse registro telefônico específico, essa questão, mas vai lá e cai, por exemplo, da vítima que morreu, você vai saber abordar. Ah, professor, não veio também nenhum desses 2 casos, mas veio falando que houve uma mandado de busca e apreensão e achou esse telefone, e o policial analisou e estava analisando se estava viciado aquele ato ou não, se tinha um vício ali de legalidade ou não. Aí você vai analisar, de acordo com o que eu te falei, que não existe esse vício porque há um mandado de busca e apreensão, e não é necessário um novo mandado especificando para analisar aqueles dados se é possível analisar, certo? Então aqui eu tracei esses 4 pontos com você, tá? E aqui esses 4 pontos, tá aqui embaixo, tá? Aqui ó, dados analisados no celular, quando este é apreendido com mandado de busca e apreensão, aí o que acontece? Não é necessário uma nova autorização judicial, tá? Aqui já expliquei para vocês, e aqui eu estou mostrando para vocês depois printarem e notarem isso aí. E outro ponto, olha, dados mandados no celular, quando este é apreendido sem mandado de busca e apreensão, que é o dado de conversa registrado no WhatsApp. O que acontece? Aqui existe nulidade, tá? A prova é nula, porque não é possível que haja essa investigação sem mandado de busca e apreensão só com flagrante. Não é possível, porque ali está toda a vida pessoal do indivíduo, toda a vida íntima no celular. Que o WhatsApp hoje é mais do que um simples celular, mais do que um simples aplicativo de celular. Realmente ali a gente tem conteúdo da vida pessoal do indivíduo. E o terceiro ponto é acesso ao celular do investigado, vezes acesso ao celular da vítima. Não há ilegalidade, né? Na hipótese se o proprietário, a vítima, foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa. Então aqui não existe essa necessidade de autorização judicial, né? Que não existe, justamente porque não tem direito mais à intimidade daquela vítima. E aqui na Constituição Federal vai mostrar que no último caso necessita de ordem judicial, né? Nessas interceptações telefônicas, para que seja possível essa análise ali. Então aqui a gente matou os 4 pontos, muito mais do que a questão pediu, mas aqui eu quero criar um raciocínio com vocês, explicar isso com vocês. E eu vou mostrar no final como você responderia essa questão. A segunda questão pergunta o seguinte: as provas decorrentes da análise policial são inadmissíveis segundo a teoria dos frutos da membrenada?
Então a gente tem que analisar qual que é essa teoria. Essa teoria está contida no artigo 157, se não me engano, do Código Processual Penal, que vai dizer que são inadmissíveis as provas derivadas de uma prova originária ilícita, né? Porque quando você analisa o nexo causal, se a prova originária ela é derivada de vícios ali, de legalidade, por exemplo, a prova que deriva dela também terá esse vício, tá? Então, se não for possível que a autoridade policial mostre que no curso das investigações essa nova prova ia ser conseguida de qualquer maneira, não é precisar dessa prova originária viciosa, se ele não conseguir provar isso, a prova é ilícita. Agora, se ele prova que essa nova, se ele mostra que essa nova prova não é derivada dessa prova originária, ou que ele conseguiria conseguir essas provas sem necessitar dessa prova viciosa, então sim, essa prova não vai ser mais ilícita. Então nós temos esse contraste aqui, tá? Que essa teoria mostra que essas provas, que existe esse nexo causal da prova originária, se tiver um vício ali de legalidade, de direito material, a prova que dela derivar também terá esse vício, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Aí que nós vamos analisar o seguinte. Quem vê essa questão, ela vai pensar, pô, eu não sei esse tema se a pessoa não souber. Só que a segunda questão pergunta de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então já tem que achar que, de fato, a prova é ilícita. É uma pegadinha da banca. Mas não, a prova não é ilícita, tá? Então, se a prova originária não é ilícita, então a prova decorrente também não será. Visto, então, que essa teoria não vai se embasar, né? Não vai ser inadmissível essa análise, certo? Então, de fato, não existe legalidade aqui, não existe prova derivada ilícita, justamente porque a originária é totalmente lícita, totalmente de acordo com o direito processual e o direito material brasileiro. Tudo bem? Então vamos lá, questão 3. A análise empreendida pelos policiais caracteriza a interceptação telefônica. Aí aqui eu vou trazer para vocês um quadrinho justamente para embasar, né? Esses três tipos na área de interceptação telefônica. A interceptação telefônica, a gravação telefônica e a escuta telefônica. A interceptação telefônica é quando um terceiro ele vai captar, né, esse diálogo gravado entre duas pessoas sem que nenhum dos dois saiba. Então o policial ali coloca uma escuta, grampeia um telefone, né, de duas pessoas que estão se envolvendo ali sem que eles saibam. Só que o interessante é o seguinte: para que seja válida é indispensável a autorização judicial. Então a gente tem que ter esse conhecimento. É indispensável que haja na interceptação telefônica, tudo bem? E já a gravação telefônica é quando é o seguinte: tem duas pessoas dialogando, é gravado por um dos próprios interlocutores. Eu estou dialogando com a pessoa, por exemplo, se eu estou sendo coagido em um crime de extorsão, eu gravo aquela conversa para um meio de prova, um meio de defesa. Dessa maneira, eu não preciso de autorização judicial, porque eu estou me defendendo. Eu não preciso do consentimento do outro também, porque eu estou participando. A gente tem aqui uma gravação telefônica. Então é aqui, ó, gravado por um dos próprios interlocutores, sem o consentimento do outro ou ciência. Ela é válida e ela não precisa de autorização judicial, né? Então aqui nós temos um caso aqui que não é preciso de autorização judicial, justamente porque em vários casos é um meio de defesa, é um meio de você defender. E se você fosse pedir uma autorização judicial, demoraria demais e seria complicado demais para conseguir isso a tempo, tá? E temos o último ponto, a escuta telefônica. É quando a gente grava, né? Quando um terceiro grava a conversa de duas pessoas e uma dessas duas pessoas saiba dessa gravação. Então a gente tem aqui que é chamado de gravação clandestina, mas não necessariamente que é clandestina quer dizer que é ilegal, mas sim que ela é empregada no sentido de feitas ocultas, feitas de maneira que o outro não saiba, tá? Então a gente tem essa diferença. E aqui de novo, a gente tem que é preciso a autorização judicial, tá? É preciso autorização judicial. Então eu espero que vocês tenham entendido a diferença dos três. De maneira informal, a interceptação, os dois não sabem, né, que haja essa gravação e precisa de autorização judicial. A gravação telefônica é quando um dos dois da interlocutores ali da conversa, um dos dois está participando da conversa, estão gravando o outro e não precisa de autorização judicial. E a escuta telefônica é quando um terceiro grava a conversa de um dos dois e um desses dois sabe dessa gravação. E aí precisa sim de uma autorização judicial, tá? E, geralmente a gravação telefônica é usada como meio de defesa, tá? Aqui a gente tem um exemplo prático nesse quadrinho aqui. Mas voltando, aí pergunta, tá, mas qual é a análise empreendida, da análise empreendida caracteriza interceptação telefônica? E a resposta é não. Não caracteriza, né? Porque visto que a interceptação telefônica, né, é necessário uma autorização judicial.
E aqui não, aqui nós temos aqui uma interceptação de registros telefônicos. E ainda é necessário que a própria autoridade policial pode demandar isso em um flagrante, né? Pode demandar, pode investigar esses registros em uma agenda telefônica e o mesmo em registro de últimas ligações para fazer essa análise. Então não é preciso e não caracteriza interceptação telefônica justamente por esse motivo, tá? Aí temos a última pergunta, certo? Se no caso em apreço, Júnior tivesse resistido à prisão e no meio da confusão tivesse pegado uma faca e cortado um dedo do policial, qual crime teria? É que a gente é o seguinte, a gente já muda um pouco da história. Nesse curso aqui, nós temos que Júnior, ele discute, ele vai se resistir à prisão, né? Provavelmente com algum tipo de agressão, que não foi dito aqui. E no meio dessa confusão de resistir à prisão, o Júnior pegou uma faca e cortou um dedo do policial. Aqui vem 3 dúvidas. Seria desacato? Seria desobediência? Ou seria resistência? E eu vou matar aqui com vocês. De novo, eu trouxe aqui para ajudar. Começando com resistência. Qual que é o crime de resistência? É você se opor a um ato legal por meio de violência, com a violência ou ameaça a esse funcionário. Ou seja, algum funcionário público está exigindo algo legal e eu, para se opor a isso, eu vou me fazer de uma ameaça ou de uma violência. Tá? Isso é resistência. A desobediência é diferente. Existe uma ordem legal de um funcionário público e eu desobedeço. Eu não uso de ameaça nem de violência. Eu simplesmente desobedeço. Eu não faço. Tá? Então, isso é desobediência. E o desacato? O desacato é mais em prol da moralidade administrativa, né? É de você realmente humilhar um funcionário em decorrente de suas funções, em decorrente do seu cargo que ele ocupa, tá? Então, eu faço uma calúnia, eu faço uma injúria, eu faço uma difamação em razão do cargo que aquele funcionário público tem. Em razão daquele cargo que ele tem, em razão das funções que ele obtém. Tá? Então, a diferença é essa. Então, no caso concreto, o que acontece? Júnior, ele não fez um desacato, ele não ofendeu o funcionário público em razão do seu cargo. Ele simplesmente obedeceu, ele não simplesmente desobedeceu, falou que não ia resistir à prisão. Ele se opõe a partir de violência. A questão é clara ao falar que Júnior, ele resiste e pega uma faca. Ele pega uma faca a partir desse policial e corta o dedo dele. Então você tem uma violência ali. Você tem violência que ele resiste a essa prisão. Então, de fato, não caracteriza desobediência e nem desacato. Caracteriza resistência. Só que tem aqui um porém. Então, professor, se eu respondesse só que Júnior responderia por resistência, seria correto? A resposta é não. Porque Júnior corta o dedo do policial. E nós temos um novo crime. Porque se você analisar o artigo 329 do Código Penal, ele vai dizer, se eu não me engano, no parágrafo 2º, vai falar o seguinte, olha, se dessa violência obtiver lesões, ele responde em concurso, certo? Então, o Júnior, como ele cortou o dedo do policial, e o dedo não foi totalmente a mão, não foi utilizar a mão do indivíduo, mas sim apenas um dedo, ele ocorre em lesão grave, por debilidade permanente, né? Debilitou ali o dedo daquele policial. Então, o que acontece? O Júnior vai responder por resistência em concurso material com lesão corporal grave, por debilidade permanente do dedo do indivíduo, né? Do dedo do agente da segurança pública. Então, feito aqui um apreço, é importante que você mencionasse, de fato, que existem esses 2 crimes, tá? Se você coloca só resistência, você não ganharia nota total, porque não é só resistência, houve ali, de fato, um novo crime decorrente deste, tá? E essa seria a resposta dos 4 pontos. Aí eu trouxe aqui para vocês, um padrão de resposta, tá? De fato, ele fica maior, claramente, do que 10 linhas se for PC Ceará, mas eu explorei o máximo possível, e claramente a banca vai fazer isso se ela te der 10 a 15 linhas, tá? Eu fiz isso aqui por meio de didático. Vamos lá. A primeira questão é se aquele meio de prova era ilícito, né? Aí eu respondo. Eu faço uma breve síntese, tá? Coisa de 2 linhas no máximo. Não é um parágrafo, não, é breve síntese. Ok, ó. Na situação apresentada, Júnior foi preso em flagrante pelo cometimento de crime de homicídio e os seus registros telefônicos foram analisados pelos policiais para identificar o possível mandante. Pronto, breve síntese, 2 linhas, tá? Sendo assim, não prospera o argumento que os policiais haviam violado, tá? Aqui é violado, não tem esse N, o direito fundamental de sigilo das comunicações de dados. Eu já argumento em torno disso. Qual a justificativa que não houve essa violação? Uma vez que tal norma constitucional, essa norma do artigo 5º, inciso 12, que eu falo aqui, dessa norma de sigilo das comunicações de dados, uma vez que tal norma constitucional protege a interceptação telefônica, tá? Mas no caso em apreço, houve interceptação de registros telefônicos que recebem proteção distinta. De fato, recebem proteção distinta, como eu argumentei aqui em torno da aula.
Mas eu continuo. Eu vou mostrar agora o que seria essa interceptação de registros telefônicos. Nesse sentido, é aceito pelo STF a ideia que a autoridade policial detém, durante o flagrante, o poder requisitório para acessar dados telefônicos, independentemente de autorização judicial. Então aqui está perfeita a argumentação. Eu faço uma breve síntese em 2 linhas no máximo, tá? 2 linhas no máximo. Eu vou retomar ali. Eu vou distinguir o que houve de acordo com a questão que ela pediu, se era interceptação telefônica, eu mostro que não, e sim que era interceptação de registro telefônico. Depois eu vou mostrar a proteção, aliás, o poder requisitório que os policiais têm da interceptação de registros telefônicos, tá? E argumento em torno disso a jurisprudência do STF, tá? Então, perfeitamente aqui eu respondo o que a questão pede. Aí eu continuo. Agora a questão vai pedir sobre a teoria dos frutos envenenados. Então eu continuo. Olha, a teoria dos frutos envenenados visa coibir as provas ilícitas por derivação, e esta está prevista no artigo 157 do Código Processual Penal, que são inadmissíveis, devendo ser desempenhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Então, eu argumento ali o que seria essa teoria, eu mostro a teoria tal coisa, de forma bem sintética, né, bem curta, e mostro onde está na lei. Mostro onde está na lei e escrevo ali em cima disso. Aí eu vou mostrar agora na prática se houve ou não essa teoria. Aí eu mostro que não, que entretanto, que na análise policial em apreço, não houve vício de licitude da prova original para que possa haver contaminação das provas derivadas, uma vez que os policiais detêm legitimidade para realizar a interceptação de registros telefônicos. Então, perfeitamente, aqui eu mato a questão, eu explico o que é essa teoria, eu mostro na lei o que é essa teoria, mas eu mostro depois que não foi essa teoria, que os policiais detêm sim a legitimidade para fazer essa requisição. Então, eu mato a questão dessa maneira. E na questão 3, pergunta se houve interceptação telefônica. Eu mostro, né? O que seria isso? Que interceptação telefônica consiste em tomar conhecimento de comunicação entre os interlocutores sem que eles tenham conhecimento de tal ato por decisão judicial fundamentada. Aí depois eu mostro, no caso em apreço, não houve interceptação telefônica, mas sim interceptação de registros telefônicos. Portanto, a conduta dos policiais não fere a norma constitucional. Perfeitamente respondo aquilo ali de maneira objetiva ao que a questão pede. Aí a questão 4 vai falar daquele crime. Se houve crime, né, quando corta o dedo e resiste ao flagrante, tá? A prisão, no caso. De acordo com o artigo, aqui é 329, tá? Do Código Penal, Júnior incorrerá no crime de resistência em concurso formal com crime de lesão corporal grave, uma vez que se opôs a ato legal mediante violência física a funcionário competente para executá-lo. Ademais, o parágrafo 2º do artigo apreço elenca a possibilidade do indivíduo ser restaurizado pelas consequências do ato agressivo. E nesse caso, Júnior incorrerá em lesão corporal gravíssima. Aliás, lesão corporal grave, por causa da debilidade permanente do membro agente. Não é gravíssima porque não inutilizou toda a mão do indivíduo, mas sim apenas um dedo. Então, lesão corporal grave. E aqui eu faço uma correção. De fato, deveria ter mudado isso aqui, não mudei, né? Faço uma correção. É concurso material, tá? Não é formal, material. Porque houve duas ações. Houve a resistência daquele ato, certo? A partir daquela confusão que gerou, né, agressões. E depois, a partir disso, houve a facada no dedo do agente. Então, você tem 2 atos, tem concurso material. Concurso formal seria se fosse apenas um ato, derivar mais 2 ações. Aqui não, aqui foi 2 atos. Então, é concurso material. Vou até grifar aqui para vocês. Concurso material. Então, aqui a gente responde as 4 questões que pediram, tá? Eu peço desculpa por esses erros da digitação, mas aqui eu já corrigi para você ter essa noção. Assim eu termino aqui, finalizo aqui essas 4 questões. Espero que vocês tenham aprendido em torno disso. E até a próxima. Nossa próxima aula será na terça-feira. Espero que vocês estejam aqui presente. E até mais.